O nevoeiro de Londres é algo extremamente charmoso. Já é o cartão postal da própria cidade. Se prestarmos muita atenção, não há um filme, não há uma série onde a gente não veja ou frio, onde podemos ver um clima bem diferente. Não é só neve, mas é um frio diferente, bem europeu. Mas também o clássico nevoeiro, que sempre esteve no meio da fumaça das chaminés, das fábricas, e que sempre deu um ar meio, digamos, de mistério. Desde a época, vamos dizer, do começo de Londres, da época do Jack Estripador, até os tempos modernos. Porém, em 1952, algo diferente aconteceu. Um nevoeiro extremamente denso surgiu na cidade. Segundo relatos e as histórias que o povo conta, não era nem possível conseguir enxergar direito o chão. E esse nevoeiro era tão diferente dos demais que ele chegava até a penetrar dentro das casas pelas frestas das portas ou pelas janelas abertas. Então, isso não era algo normal, mesmo para uma cidade que é conhecida no mundo por sua névoa e seu ar misterioso. Este nevoeiro era muito estranho, tanto que mudou a vida das pessoas de Londres. Cinemas e algumas lojas foram fechadas, pois o nevoeiro atrapalhava, bem como os teatros, as pessoas não conseguiam ver direito o palco. Problemas como no trânsito e acidentes aconteciam com frequência, mas fora isso, algo muito estranho também aconteceu. Esse nevoeiro matava. Bom, eu sou o Ed e você está no canal A Verdade Está Lá Fora. Não vou ficar pedindo para você se inscrever, mas se você achou da hora ou interessante essa história e sabendo que dá um trabalho da porra fazer um vídeo como esse, ainda mais que eu faço sozinho, não tenho equipe, ninguém me ajuda, faço mesmo por diversão. Então, para valorizar, né, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha, mas você não é obrigado a porra nenhuma não. Então, tamo junto. Em 1952, uma mistura do que seria um fenômeno da natureza junto com a poluição do homem causou a morte de quase 10 mil pessoas. Este fato é único. Por enquanto não se repetiu novamente. Porém, nesta época, foi algo que marcou a cidade de Londres como um fato macabro, sinistro e que, infelizmente, mostra o poder da natureza contra o homem, ainda mais quando ele o afeta com poluição e destruição. Mas para entender isso, vamos voltar um pouquinho aí na história e falar de história. Para quem não sabe, a Revolução Industrial foi uma grande mudança na era das máquinas e do ser humano. Houve também um grande desemprego, pois muitas fábricas trocavam seus funcionários por máquinas. Porém, estas máquinas, no início, usavam principalmente carvão como combustível. A maioria delas funcionava a vapor ou com calor. Então, estas fábricas que começaram a dominar o mundo, principalmente a Europa, inclusive Londres, soltavam toneladas de fumaça e de produtos no ar. E isso era algo que, na época, entre 1900, era algo muito nítido, não tinha uma tolerância nem leis. Simplesmente eram fábricas e mais fábricas. Então essa grande mudança da Revolução Industrial, que também mudou o comércio e as fábricas modernas que existem hoje, teve um impacto muito grande, não só social pelo desemprego, mas também no meio ambiente. Como tinha ocorrido na época também o grande fedor do Tamisa, que era o rio que passava por Londres, algumas leis foram criadas para preservar a água, já que ela era vital para a sobrevivência das pessoas. Porém, não foi feita nenhuma lei para preservar o ar.
Então, as fábricas continuaram despejando várias toneladas de fumaça e de produtos na atmosfera. No começo do inverno de 1952, uma frente fria chegou a Londres, e com ela uma neblina, algo comum e que quase todos os moradores já esperavam com a chegada do inverno. Porém, este inverno estava mais frio do que o normal para as pessoas. Então, nesta era de fábricas, elas começaram a queimar muito carvão para se aquecer, além de lareiras. Porém, algo que deve ser lembrado é que fazia pouco tempo que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Portanto, a Europa estava se levantando ainda. Então, o carvão de boa qualidade, que seria, digamos, mais limpo, ele era exportado com a intenção de levantar a economia do país. E, no meio disso, existia um carvão de baixa qualidade, que além de ser barato, ele era usado pelas fábricas. E era esse mesmo carvão que as pessoas então tinham acesso para usar em casa, junto com a lenha. Porém, este carvão, diferente do outro de boa qualidade, ele era cheio de produtos químicos, principalmente enxofre, que é tóxico. Um princípio simples de ciência para explicar também o que aconteceu é que a maioria das pessoas deve saber que a fumaça é quente e o ar quente sobe. Quando ele sobe, as próprias correntes de ar vão dissipar ela, desmanchar ela, fazendo com que ela se espalhe. Só que devido ao clima que estava em Londres, com aquele frio e o nevoeiro, uma camada foi formada, impedindo que esta fumaça subisse até certa altura e se dissipasse. Ou seja, ela começou a se concentrar mais para baixo, entre a região do nevoeiro e a cidade, que é a parte onde ficavam as casas e as pessoas que respiravam. Este fenômeno se chama inversão térmica e acontece hoje em dia principalmente em cidades grandes por causa do grande número de carros e de poluição do ar. Também é comum acontecer isso no inverno, porém naquela época a concentração daquele carvão queimado com enxofre junto com o nevoeiro mais as fábricas, que eram centenas, não era controlado como hoje em dia. Então, isso daí foi a receita exata para que algo que nunca tinha acontecido antes no mundo acontecesse pela primeira vez. Um nevoeiro tóxico e mortal. Então, durante aproximadamente uma semana, todo aquele material queimado pelas fábricas e pelas casas ficou acumulado e preso por uma camada fria que, junto com o nevoeiro, se transformou em uma névoa química. E esta névoa química, por conter enxofre, era tóxica. Só que as pessoas da época não tinham tanto estudo e acessibilidade como temos hoje, nem também era tão conhecido esse fenômeno e estudado como hoje ele é pelos cientistas. Então, nesta época, isso foi algo que alarmou a população, inclusive o governo, pois, além de estar intoxicando e matando pessoas, ninguém nunca tinha visto algo parecido ou sabia o que estava acontecendo. E também não tinham a noção ainda de que a mistura da fumaça que saía de suas casas e da fábrica com o nevoeiro é que tinha resultado nesse fenômeno. Para muitos, eles achavam que o nevoeiro em si era assassino e era ele que estava matando as pessoas. Este nevoeiro era, vamos dizer, a receita química perfeita para matar seres vivos que respiram oxigênio. Ele causava alergias no olho, problemas respiratórios, queimaduras nasais e também queimaduras no pulmão, o que poderia levar a pessoa à morte, dependendo da quantidade de gás
que ela inalasse misturado no nevoeiro. Então, as pessoas, com medo, começaram a usar máscaras. Igual a gente agora na nossa época de coronavírus. Meio que se tornou algo comum em Londres não sair de casa sem uma máscara. Desde policiais, crianças em escolas e pessoas. Bem como as pessoas também começaram a evitar sair de casa. Exatamente com o medo. E muitos, por incrível que pareça, achavam até que se tratava de algum ataque. Como eles não tinham passado nem, digamos, 6 anos da Segunda Guerra Mundial, eles começaram, alguns, até a desconfiar que poderia ser alguma arma química ou algum teste de algo que tinha dado errado. Só nessa primeira semana foram em torno de 4.000 mortes, fora as que ocorreram depois, pois várias pessoas desenvolveram problemas de saúde por causa desse nevoeiro. Por isso que o número estimado de mortes está entre 10 a 12 mil mortos. E o número estimado de pessoas que ficaram doentes por causa deste nevoeiro é de quase 100 mil. Assim que foi descoberto o motivo deste nevoeiro estar matando, novas leis foram criadas para proteger agora também o ar, bem como também o carvão de baixa qualidade foi totalmente proibido de ser utilizado tanto por fábricas quanto pessoas. E assim terminou o grande nevoeiro assassino. Bom, galera, espero que tenham gostado, espero que estejam bem, espero que suas famílias estejam bem. E é isso. Espero que tenham gostado deste conteúdo novo e até o próximo vídeo. Falou, galera, se cuidem. Tchau.